Estamos no segundo bloco do Parlamento com Deus, falando sobre a importância da vacina contra o vírus HPV. Deputada, no bloco anterior eu tive que cortar a senhora ali no finalzinho, a palavra é sua. Não, a minha palavra é que, na verdade, Deus, ele capacitou o homem para ser médico, para ser engenheiro. Se não fosse assim, né, o senhor não estaria aqui hoje, né? Então, essa capacidade que ele deu ao homem é para que ele se trate, para que ele se cuide, não é? Porque nem tudo é tratado dentro de uma igreja. Tem o lado espiritual, sim, mas tem o lado do corpo, da saúde, que tem que ser tratado pelos médicos. E para isso Deus foi nos capacitando, né? Eu acho que Deus ele desenvolve dons, né? E a gente tem que aproveitar esses dons da melhor maneira possível, né? Eu acho que essa proximidade da igreja com a saúde é importante, né? A igreja devia se preocupar um pouco mais em produzir informação. E conscientizar, né? Conscientizar, né? Não é pegar a informação só da mídia, né? Porque às vezes a informação da mídia pode vir distorcida em relação àquilo que a igreja pensa. Mas ela pode produzir informação de uma forma, né, que possa estar agregando valores à família cristã, possa estar agregando momentos de dificuldade dentro da própria igreja com as saúdes que a gente tem também, né? Sim, todo mundo adoece, todo mundo fica doente, a gente passa por isso como qualquer outra pessoa e muitas vezes pela falta de informação a gente deixa de buscar a solução do problema. E de repente ao ouvir o pastor falar, né, ou no caso o padre falar, ou enfim, o líder religioso falar, a pessoa, o fiel, a pessoa que segue aquela religião, ela vai escutar melhor do que de repente ela lê um jornal, ela lê uma revista, ela ouvir alguém falar, né? Porque a palavra é igual para a criança, a palavra do pai, a palavra da mãe, a palavra do professor. É a palavra, né? de entendimento. Exatamente, a palavra em quem se confia, né? De fato, em quem está próximo, né? Exerce uma liderança. Eu queria perguntar, doutor, porque se a detecção nos homens é mais difícil, assim, pelos homens não procurarem muito médico, as mulheres fazerem mais exames e estarem mais no ginecologista, então qual o motivo de serem meninas a tomar vacina? Tão e cedo, só né, nessa idade? de 11 a 13 anos? No momento, né, a vacinação está nessa situação, né? Por que essa faixa etária? Essa faixa etária deve ter sido escolhida pelo Ministério da Saúde, né, por uma questão estatística, né, e assim, uma questão de pegar com mais precocidade, né? A vacina em si, quando foi idealizada, né, ela foi idealizada para você poder vacinar a partir dos 9 anos até os 26. Mas você deseja que essa vacina entre, né, no momento em que a mulher ainda não teve relação sexual. E por que até os 26? Uma mulher de 30 anos não pode tomar, que não tenha a doença? Os estudos estão baseados nessa faixa etária, né? Eles estão produzindo aí, né, novos estudos, né? Porque isso é uma vacina que está recente ainda, né? Para termos de estatística. Mas por que não funcionaria numa mulher de 30 anos que não tem o HPV? Olha só, o que acontece? Quando você inicia atividade sexual, né, você já cai, né, a eficácia dessa vacina, né, logo assim que você começou, para 25%. Se você tiver já um ano de relação sexual, né, e se tiver múltiplos parceiros, você já cai em 70%, porque você já se expôs, né? Quanto maior a multiplicidade de parceiros e quanto mais tempo de relação você tem, né, mais chance de contato com o vírus você tem. Então você tem mais chance de você já ter o vírus. Você não vai vacinar alguém que já possui o vírus, você não vai ter resultado. Mas se a pessoa fizer o exame, se a pessoa fizer o exame e não tiver nada? Sim, para prevenir para o futuro. Você pode utilizar. Não tem nada que diga que você não pode utilizar. A vacinação dada pelo governo é exatamente para uma prevenção, para a mulher não vir a ter. Por isso começa tão cedo, né? Não, é porque eu perguntei de uma forma da saúde mesmo. Por exemplo, uma mulher que queira tomar essa vacina, claro que o governo tem a prioridade, não dá para comprar para toda a população, mas a mulher que pode tomar essa vacina num consultório, em algum lugar, entendeu? Ela não pode procurar, então poderia. Eu queria perguntar também ao doutor Rogério, a mulher, que é o objeto do estudo, no caso, ela não vai erradicar o vírus, ela vai ser portadora do vírus, mas a vacina previne o câncer no colo do útero. É igual o HIV, que você pode ser portador, mas não em pode si ser transmissor.
Não, Ele olha transmite, só. mas não... A vacina do mercado, você tem 2 tipos de vacina. Uma que é bivalente, que só tem os oncogênicos, e uma que é quadrivalente, que pega os que produzem verruga, 2 que produzem verruga e 2 que produzem tumor, né? Então você está vacinando para o vírus. A doença em si, né, ela pode ser induzida, né, pelo vírus, né? Mas você pode ter outras causas também de câncer de colo, né? Há coisa de muitos anos, eu digo assim, 2006, 2007 mais ou menos, foi quando eu pela primeira vez tomei conhecimento do HPV. Porque, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar. E conversando com amigos meus e amigas ginecologistas, elas falaram da incidência enorme que estava acontecendo em jovens lá na ilha, porque, na verdade, era a região que eu moro, identificada, e ela começou a conversar comigo sobre isso. Foi quando nós fizemos o projeto da Semana da Conscientização do HPV, que foi aprovado em 2008. Na verdade, neste momento, quando a gente começou a pensar também na vacinação e depois a Alerj, outro deputado, fez o projeto da vacinação, nós começamos a tomar conhecimento de como estava a gravidade do HPV dentro aqui do Rio de Janeiro, não sei se em todo o Brasil, mas a gente sempre quando fala do nosso estado, né? Quando nós começamos a ver como ele estava sendo, aparecia muito nas jovens, principalmente nas meninas. E aí foi quando saiu o primeiro projeto, que foi aprovado em 2008, que é exatamente a Semana da Conscientização. Que exatamente a ideia desse projeto era levar para as escolas, para os postos de saúde, para as crianças, para as jovens e as crianças, assim já com uma idade de entendimento, pudessem saber dos perigos que tem no contágio do HPV. Porque, na verdade, a nossa geração nem sabia que isso existia, ou não existia, não sei se houve uma mutação, alguma coisa que aconteceu. Isso já existe há muito tempo, né? Mas, assim, as características oncogênicas, com a engenharia genética, essa coisa toda, foi se descobrindo, né, o caminho do vírus e ele produzindo o câncer de colo, né? O câncer de colo, ele tem grande importância? Tem, né? Porque eles são 15 mil casos por ano para 2014. Mas o que acontece no câncer de colo? Se você pegar isso de uma forma precoce, quando essa lesão ainda é uma lesão precursora, né? Você ainda tem lá o NIC 1, NIC 2, NIC 3, você consegue tratar essa mulher de forma que ela tem cura de 100% e não leva isso ao tumor. Não é todo mundo que vai ter o vírus que vai chegar lá, porque se você fizer o rastreio correto, o Papai Nicolau certinho, você conseguiu identificar, ótimo, você vai curar essa mulher. Você vai tratar ela de forma que ela vai se livrar daquele problema maior posteriormente. A prevenção anual não dá tempo, né? De desenvolver muito o caso. Foi bom o senhor ter falado, porque muita gente acha que o HPV não tem cura. Não tem como. Não é que seja cura, mas você vai manter um controle muito maior sobre essa mulher. Né? Se você extirpando a lesão precursora, se você conseguir controlar... Ela não terá câncer. É isso aí. Sim, mas ela, a vida inteira ela vai correr risco ela vai de ser transmitir. Portadora. Isso. Não é isso? Ela vai transmitir. Vai transmitir. Ela pode ser, por exemplo, tá com uma doença estável. Né? Aquela doença, ela não ter risco até mais infeccioso, porque ela está controlada. O teu organismo conseguiu dar um jeitinho ali e segurou aquela produção viral. A tua carga viral ali, na hora da coleta da identificação do DNA, está uma carga baixa. Você tem ela lá, mas ela está baixinha. Sim, e ela não contamina? Ela pode contaminar. Ela pode contaminar sempre. Sempre. Não pode se dizer que não pode contaminar, porque você nunca vai saber quando ela reativou. O efeito no outro. Isso. Né? E você também tem que ter uma predisposição própria. Né? Você pode ter contato com um parceiro com HPV e não contrair, porque teu organismo deu conta do negócio. Sim, né? sim. Agora, então, o ideal... Desculpa, sim, né? Claro. Então, o ideal seria que nós vacinássemos nossas meninas a partir de 9 anos. Isso, o mais precoce. Mas parece que no calendário do governo, né, a partir de 2016, né, se eu não me engano, não quero dar uma informação errada, mas isso aí eu dei uma lida, parece que eles já vão introduzir essa vacinação a partir dos 9 anos. Sim, aí as mães que têm filhas que não dependem dessa vacinação pelo governo, elas podem buscar um centro médico e já vacinar seus filhos a partir dos 9 anos. Claro, agora, essa ação ela tem que ser amplamente divulgada. E aí, por isso foi feita a lei da Semana
da prevenção contra o HPV. Porque o que não há, na verdade, é a divulgação. Porque você hoje ainda encontra gente que, bem informada, pessoas atualizadas que não sabem. Não estão nem aí para isso. Não estão nem aí para o vírus do HPV. Estão muito preocupados com a AIDS, né? Mas com as outras, com outro tipo de doença. A AIDS é bem mais fácil de você, né, até prevenir. Porque se você usa a camisinha, você não vai ter contágio nenhum. Era isso que eu queria, era sobre isso Agora, que eu queria o HPV, falar. mesmo com o uso da camisinha, você pode ter contágio. De que forma? Por exemplo, o homem, ele pode contrair o HPV na bolsa escrotal, na pele do prepúcio, no períneo, só em volta encostar, do ânus. Como é que é? Né? Encosta com uma lesão. Eu queria que você explicasse o mecanismo. Uma lesão em contiguidade ali, você pode pegar em outra região que não esteja revestida pela camisinha. Né? A camisinha feminina, ela já dá uma área de cobertura muito maior. Então ela tem uma área de prevenção muito Mas eu vou maior. dizer uma coisa para o senhor. Eu já procurei em farmácia e não encontrei. Mas você encontra. Feminina. Nos postos de saúde você encontra. Ah, tá. Porque eu andei por um monte de farmácia Mas, assim, perguntando. todos os postos de saúde, né, do Rio e do Estado, eles têm isso e não existe nenhum bloqueio para o cidadão pegar. Perfeito. Isso é fornecido de forma por procurativa. Você procurou, foi lá, pediu, eles lhe dão. Ótima Então, não tem informação. como você dizer não conseguir. Não, você consegue sim. A camisinha é amplamente distribuída, não tem quantitativo, não tem nada disso. Não, eu estou falando da feminina, obviamente. Ótimo saber que tem postos de saúde que distribuem. Esse programa dá muito prazer de fazer, porque a informação é muito legal a gente saber que está cumprindo essa missão. Até rimou. Deputada, seu recadinho, que a gente está no finalzinho do programa. Todas as quartas-feiras, no auditório da Alerj, você é nosso convidado para um culto de louvor e adoração a Deus. Ok. Então, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, viu, pastor? Obrigada, doutor. Obrigada, pastor. Prazer estar aqui com vocês. É sempre bom, Mais né? uma vez, obrigada pela parceria, deputada. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.